O Apocalipse, cujo paradigma ainda é o último livro do Novo Testamento e que pervive, por exemplo, na reflexão de Jacques Derrida e mais recentemente ainda no último número da revista Remate de Males, que dedica um dossiê a um tom apocalíptico adotado recentemente nas democracias. O Apocalipse, digo, nos revela o fim dos tempos e, portanto, a destruição do mundo, algo que, sinceramente, é absolutamente insuportável. Para conviver com essa ideia, o homem ocidental lançou mão de inúmeros recursos. Sabemos que já em meados de 1884, Freud, em Übercoca, sustenta as vantagens da cocaína em aplicações terapêuticas que visavam a neutralização da estesia e uma relativa anestesia. Ideias que mais tarde seriam perseguidas pelos modernistas de São Paulo e, como Cole Porter, poderiam dizer "Some get a kick from cocaine". Mas, tradicionalmente, no Brasil, houve outras formas mais públicas, mais abertas, de encontrar a indolência, quando não a indiferença. Para Euclides da Cunha, por exemplo, a Amazônia era essa terra à margem da história, cujos primórdios culturais, antes mesmo que a transmissão hereditária das qualidades de resistência adquiridas garantissem a integridade individual com a própria adaptação da raça, eram ditadas pela letalidade inevitável que denunciava os efeitos de um processo seletivo muito peculiar que Euclides chamava de plebiscito permanente, em que o escrutínio biológico revela um caráter gravíssimo. E, com efeito, o assim chamado duende da Amazônia, e a expressão é de Oswaldo Cruz, o duende da Amazônia, que outro não era do que a Maleita, ali imperou até se encontrar, em 1952, um método de combate aparentemente imbatível: o sal cloroquinado, o Dr. Mário Pinotti, que foi uma ferramenta central da Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia para a consolidação do poder do Estado na região. Dado seu sucesso, o sal cloroquinado foi logo incorporado, em 1958, aos recursos da Organização Mundial de Saúde, como já mostra, aliás, em 54, um estentório filme de Jean Manzon, Malária no Inferno Verde. Filme que se vale do conceito de Alberto Rangel, um conceito muitíssimo anterior. Alberto Rangel o formula em 1908, Inferno Verde. Está presente em Gastão Cruz, mas que também está presente, foi o título que se adotou na tradução, no filme Caucho, de 1938, de Edward von Bozordi, realizado tanto na Amazônia brasileira quanto na Alemanha nazista. Para tanto, dois irmãos cineastas, Edgar e Franz Eichhorn, produtores de um outro filme anterior a esse, intitulado Sinfonia da Floresta Selvagem, um filme de 31, lideraram uma expedição amazônica e Franz, particularmente, relatou a exótica experiência do Inferno Verde num livro que se tornou best-seller da época, No Inferno Verde, Aventuras no Norte do Brasil, publicado
pela editora Scherl, em Berlim, em 1937. Esse conceito de inferno verde retorna, pois, no filme de Jean Manzon. Os mais velhos devem lembrar ainda dos documentários de Jean Manzon na época da ditadura, precedendo qualquer projeção cinematográfica. Esse filme de Jean Manzon, Inferno Verde, cujo objetivo era não apenas divulgar no combate à malária as vantagens do sal cloroquinado, mas fundamentalmente a natureza e a população da região. Esse conceito de Inferno Verde impõe um valor que eu diria que está longe de ser unânime e de ser apenas científico. O sal cloroquinado, também chamado, era um nome popular, sal pinote, teve uma trajetória atravessada pela política. Ele começou a ser fornecido impositivamente às populações amazônicas em 1952, inicialmente no rio Capim, no Pará, e a seguir em Aracagi e em Guarapiranga, no Maranhão. Lembramos que Pinote foi ministro da Saúde, que naquela época era fundido ao MEC, né, Ministério da Educação e Saúde. Pinote foi funcionário de Getúlio entre 50 e 54 e de Juscelino entre 55 e 60, e teve o uso do sal priorizado pelo Plano Quinquenal de 55, muito embora, 5 anos depois, em 60, o próprio Kubitschek o afasta do Ministério da Saúde devido às suas relações com o Partido Social Progressista de Adhemar de Barros. Razão pela qual o sal pinote, o sal cloroquinado, entra em relativo esquecimento. Uma vez que o governo seguinte, Jânio Quadros, começa a absorver uma série de acusações e a promover uma série de inquéritos que provocam a saída definitiva de Pinote da esfera pública, muito embora, a seguir, na ditadura militar, tudo fosse arquivado por absoluta falta de provas, não por outro motivo. Jean-Pierre Fay dizia que aquilo que faz da invasão da linguagem nazista a epidemia de uma peste psíquica liga-se ao que lhe é característico, ou seja, que os termos da topografia ideológica jogam incessantemente os papéis de polos, de funções psíquicas bem determinadas. A decifração desses papéis, a interpretação dessas funções, a transcrição da topologia das linguagens entópica do sujeito, não só realiza uma crítica da função ideológica, que não é meu objetivo hoje aqui promover, mas basicamente consolida uma análise da relação da linguagem à economia como um todo, a economia da produção e a economia das trocas. Assim sendo, cabe destacar que a malária atravessa até mesmo o grande texto do período, Grande Sertão Veredas. Ali me asmava brava maleita. E lembramos que o próprio Zé Bebelo, uma hora, começa a temer a própria morte. O medo dele era da bexiga, do risco de doença e morte, achando que o povo de Sucuriú podiam ter trazido o mau ar, e que mesmo o Sucuriú ainda demeava vizinho justo demais. Pois ali, nos diz Riobaldo, a maior parte dos companheiros tremiam em prazos intermitente. Remédio que valesse, de todo faltava. Aquilo afracava no diário. Os homens perdiam a natureza.
e um andaço de defluxo que também me baqueou. Pior não estive, mas eu de mim sei. Todos, de antes, me davam por normal, conforme eu era. E agora, instantaneamente, de dia em dia, eu ia ficando demudado. Uma raiva espalhada em tudo, frouxa nervosia. E para essa hiperestesia que Guimarães Rosa evoca, o sal cloroquinado era, como diz o texto, remédio forte que há para se terminar com a maleita, em definitividade. Porque a febre, ali no oco, é coisa, é grossa, mesma, terça maligna. Pega o Senhor a terça braba, e pode matar perfeito o Senhor antes do prazo de uma semana. Diríamos, a maleita é a coisa, das Ding. Euclides, Guimarães Rosa, me detenho em Mário de Andrade. Chegando em Esperança, no posto alfandegário brasileiro em frente às costas do Peru, em Epitaciolândia, o turista aprendiz Mário de Andrade admite ter desejado contrair a maleita. Mas maleita assim, de acabar com as curiosidades do corpo e do espírito. Ao atracarem no porto fluvial, uma das colegas de travessia chega alvoroçada no navio a avisar que encontraram no bar um moço maravilhoso de lindo, uma beleza extraordinária de rosto, meio parecido com Richard Barthelmess, que era um galã de cinema mudo da época. Mas esse estranho tinha a pele inteiramente devorada pela maleita. E nesse ponto, Mário decide retomar as observações sobre a doença, a maleita nirvanizante, como ele a chamava, que publicaram um pouco antes no Diário Nacional, em novembro de 31. Em Maleita 1, o primeiro desses textos dedicados à doença, Mário de Andrade admite que os misteriosos igarapés, gráceis de curvas, partindo para as não-civilizações paradíssimas, dão principalmente esse desejo de maleita que se tornou, desde essas sugestões amazônicas, uma verdadeira obsessão na minha vida. E 2 anos antes de Artaud postular que a peste é o puro potlar, dispêndio, a inoperância, a improdutividade, e a despeito do terror da turbulência, Mário de Andrade tem ao menos uma convicção: não quer absolutamente adoecer na cidade. Escreve: não quero tomar maleita aqui em São Paulo, sofrer horrorosamente a doença nesta cidade, onde os trabalhos, a luta pela vida, a civilização me tomavam desesperadamente, odiosa moral e fisicamente odiosos à doença, o depauperamento, a impossibilidade de trabalhar. Sei que com a nossa idiotíssima civilização importada, o indivíduo não se envergonha de arrebentar o fígado à custa de whiskies e de cocktails. Não se envergonha de perder uma perna num desastre de automóvel, ou quebrar o nariz numa virada de patinação, mas abomina os prazeres sensualíssimos, tão convidadores ao misticismo, do delicioso bicho do pé. E por nós é considerado uma falta de educação. Não se amola de dormir num quarto de hotel, num trem noturno, onde a tuberculose dorme. Sorrindo passa a língua num selo de carta, atecendo essa coisa esteticamente nojenta que é o selo amarelo e vermelho da Segunda República. Pois passa a língua. Passa a língua num selo desses e considera uma depravação a gente desejar a maleita.
o tapuio dos Solimões, o maleiteiro do Javari, não morre mais abundantemente que o paulistano ou o carioca morre de outras doenças. E é só. Há gritos de higiene, e não discuto e reconheço o valor da higiene, há berros de cirurgia e enriquecimento de jornais com anúncios de remédios que a gente ingere pela boca mortífera. Nós nos iludimos dentro da nossa pseudo-sabedoria, imaginando que os nossos recursos são maiores e que o conforto de uma poltrona é maior do que o chão duro, quando tudo não passa de uma simples questão de mentalidade e costume. E esse disparate da doença que ele nos propõe deixa de utilizar a vida nua da floresta para denunciar, pelo contrário, a insalubridade da vida urbana, dada a incapacidade coletiva para gerir cidades ecológicas. E diz então Mário, desejo a doença com todo o seu ambiente e expressão, num igarapé do Madeira, com seus jacarés, ou na praia do Tambaú, com seus coqueiros, no silêncio, rodeado de deuses, de perguntas, de paciências, com trabalhos episódicos e desdatados, ou de uma vez, sem trabalho nenhum. Quanto ao sofrimento dos acessos periódicos, não é isso que desejo, mas a prostração posterior, o aniquilamento assombrado, cheio de medos, sem covardia, a indiferença, a semimorte igualitária, que só em determinados lugares e não aqui posso ter. Quanto ao acesso, passa. E em nossa civilização, o cocainômano, por prazeres possíveis, não aguenta, Galhardo, a fungação. Os trejeitos a que obriga o pó, ninguém dirá, nem mesmo o morfinômano, que uma injeção seja agradável. Vamos além. A infinita maioria dos coquetéis, a infinita maioria das bebidas fortes é soberanamente desagradável. E nós bebemos tudo isso por uma infinidade de tendências, de aspirações, de curiosidades, de vaidades, impossíveis de analisar completamente. E pela satisfação de prazeres, de estados fisiopsíquicos posteriores, nós nos sujeitamos a todos esses horrores. Mas o fato é que a presença daquele galã estenubar no meio do nada, estrangeiro, mas não mais estrangeiro do que os próprios viajantes, os turistas. A presença do estrangeiro suscitara uma sobreexcitação tamanha entre os passageiros que é bom voltar a ela, a maleita. Aquela imagem, diz Mário, que não durou muito, percebi que era de uma maravilhosidade, palavra de honra, sublime. Estava inteiramente criada pela maleita. Viver numa lentidão danada, naquele fim de mundo, atrasado do mundo pelo menos de um mês em tudo, sem jornais, sem telefone, sem médico, pensando no quê? Não pensando, numa preguiça organizada. E o desencadeamento desse jovem rapaz, desdenhoso com as moças sem mostradeiras, resume para Mário de Andrade o ideal do ser, a incuriosidade, a divina preguiça, ou seja, uma outra dimensão do tempo. A curiosidade é elemento primário de progresso. É o mal e castigo da vida que faz crescer a Grécia e depois matou Grécia, matou Roma. Matou não tem importância. Fez sofrer e faz sofrer. Sobretudo, desdiviniza o homem. Curiosidade é maldição. E nas terras de calor vasto,
é simplesmente made in Germany. Camelote, importação, falta de cultura. Por isso eu sonho com a maleita. E é de acabar minha curiosidade e acalmará minha desgraçada vaidade de precisar ser alguém nesta concorrência aqui no Sul. A questão, então, que se estende por duas crônicas, se desdobra depois numa série de outras intervenções dos leitores, como o jovem R.F., ou uma leitora, indicada apenas pela inicial I, todas elas girando em torno do castigo de ser. Textos em que Mário defende sua posição de artista, como um cético e como um cínico. E essa dupla de conceitos, cético-cínico, é uma dupla que aparece em muitos textos da época. Aparece em 1924, no Pós-Fácil da Escrava, aqui no Isaura. Frequenta as cartas daquele período, cartas a Drummond, cartas à Câmara Cascudo. Aparece no artigo sobre o artista e o artesão. E aparece ainda numa crônica posterior a estas, que estou citando aqui, sobre o intelectual, a tarefa do intelectual, onde Mário de Andrade se posiciona taxativamente. O intelectual pode bem e deverá sempre se pôr a serviço de uma dessas ideologias, de uma dessas verdades temporárias. Mas por isso mesmo que é um cultivado e um ser livre, por mais que minta em proveito da verdade temporária que defende, nada no mundo o impedirá de ver, de recolher e reconhecer a verdade da miséria do mundo, da miséria dos homens. O intelectual verdadeiro, por tudo isso, sempre há de ser um homem revoltado e um revolucionário, pessimista, cético e cínico, um fora da lei. É curioso como Mário de Andrade e, de alguma maneira, em boa parte dos antropófagos, convivem o intelectual orgânico e o luxuriante aprogramático, ou seja, Hegel e Nietzsche. Essa maleita idealizada, que é apenas um dispositivo para calar a razão e escutar o corpo, é equiparada pelo próprio Mário ao De Profundis de Oscar Wilde. Mais até. Logo ao saírem da Baía da Guanabara, no início do périplo amazônico, Mário de Andrade sente a vertigem do quase enjoo e lança a mão de um calmante, Sedol, e anota: a personalidade se dissolve, perco o caráter e penso com o corpo. Que vastidão! Não tem dúvida que estou um bocado com vergonha de me entregar assim às delícias refinadas da tonteira. Isso me desumaniza e principalmente me desoperariza. Perco esta parte de operário que tem em mim, tão vasta e muito nobre, a melhor parte de mim. Fico eu, elegantizado pelo tédio, capaz até de wildismos sutis. A definição, com toda a nebulosa de gênero que ela carrega, transmite, além do mais, uma ideia inequívoca. A comitiva que acompanha Mário, uma comitiva de poderosos, a exportadora de café, patronés das artes, seus descendentes e ele próprio, o escritor indolente, vem confirmar os valores da modernização técnica, ou para dizê-lo com uma fórmula de Laurent de Sutter, reforçam a noção de que o verdadeiro capitalismo é o capitalismo narcótico.
Nessa longa quarentena de 2020, a fotógrafa Maureen Bezilliat retomou as fotos feitas numa revisitação do Turista Aprendiz para a 18ª Bienal de São Paulo, O Homem e a Vida, que se celebrou em 1985, e dessa superposição de tempos, final dos anos 20, quando Mário percorre, meados dos anos 80, quando Maureen fotografa, 2020, quando nós repensamos e retraçamos e percorremos esses textos e essas imagens, de tudo decorre ação. Busca-se nesses textos, nessas imagens, o comum. Mas o comum não se confunde com o utópico, porque nunca haverá uma sociedade sem fratura, uma sociedade reconciliada consigo mesma. E o comum também não é o valor de vanguarda. Por simples impossibilidade de um corte radical. O tempo do comum não é o futuro do progressismo, mas é o futuro anterior, que é um retorno sem saudade ao passado para captar a energia do vindouro. Boris Groys, analisando a figura de Walter Benjamin na introdução à Antifilosofia, observa: o capitalismo é um trabalho silencioso de repetição, reprodução. O capitalismo representa uma teologia além da teologia, um pensamento da reprodução que contempla apenas a forma da reprodução, não questionando mais o que na verdade vai ser reproduzido. A teologia do capitalismo e da cultura de massas, desenvolvida por Benjamin, é tal teologia além da teologia, uma teologia da reprodução além da questão do original. Assim, ela produz uma forma de teologia aparentemente elevada e não mais passível de crítica. Ou seja, que poderíamos entender Walter Benjamin como um pensador da reprodução, ou, talvez, melhor ainda, como alguém que pensou a cultura contemporânea como uma simples tarefa de reprodução. Benjamin nos alerta no texto que Byron citava no início, Experiência e Pobreza, que uma nova forma de miséria surgiu com esse monstruoso desenvolvimento do capitalismo narcótico, sobrepondo-se onímoda ao homem. E é curioso superpor esta ideia apresentada por Walter Benjamin a uma outra ideia, sintomaticamente desenvolvida pouco antes desse ensaio, numa carta de Mário à Câmara Cascudo, onde Mário informa o amigo sobre a marcha da revolta da direita paulista contra Getúlio. Ele diz que a cidade volta aos poucos à noção de si mesma, admite ser relativamente otimista e, em poucas palavras, conclui que o bom senso está voltando. Mas diz mais, retoma um fragmento dessa carta. Os sentimentos de vingança, as raivas contra os brasileiros já se amansam num apenas desamor. É exatamente isso, estamos num período de desamor ao brasileiro, manifestado por todos os sintomas de desamor. Ironia, indiferença, crítica fria, caçoada sem maldade e, em principal, aquela curiosidade sem esperança que a gente tem, por exemplo, por uma vaca de 2 cabeças ou um bezerro de 3 pernas. Qualquer espécie de monstruosidade, enfim. A natureza e a técnica, ou seja, o primitivismo e o conforto, como, aliás, já tinha sido previsto por Karl Einstein
e por Walter Benjamin, se unificam completamente e, aos olhos das pessoas absolutamente fatigadas pelos avatares da vida diária, aparece uma nova ideia, aparece uma saída limpa e justa, ultra tecnológica, ultra teológica, a universidade. Frente a um monstro chamado Brasil, a elite paulista sonha sair de seu dédalo através da universidade. E essa elite cria, claramente, com bom senso, com desamor ao brasileiro, indiferença, ira descompromissada e com curiosidade sem esperança. Como sal cloroquinado perante a malária coletiva. Caberia a pergunta, é essa a universidade que ainda nós temos? Acho que já não mais. O pacto mudou, porque a classe dominante também mudou. A classe dominante não é mais uma burguesia ilustrada, eurocêntrica, com paradigmas coloniais muito sólidos, inabaláveis. Quem domina agora o jogo é uma oligarquia tecnosensível global, muito maleável, que já não forma indivíduos para o trabalho e se contenta em conferir títulos para um muito restrito mercado de empregos cada vez mais precários e cada vez menos remunerados. Ora, o conflito das interpretações, a ironia, o distanciamento crítico, eram justamente a bagagem da universidade moderna. Criadores todos da aliança meramente contingente, e hoje diríamos absolutamente ultrapassada, entre humanismo e universidade. A atual desagregação do espaço universitário ensaia, então, novos laços virtuais, porém imateriais, em que prima, como diz o filósofo Fabian Ludueña, a agregação sem coesão e a conexão sem comunidade. A violência que mantém o direito é uma violência que ameaça. O título da fala não é gratuito, é uma das ideias que Benjamin desenvolve em Para uma Crítica da Violência. A violência que mantém o direito é uma violência que ameaça. As recentes intervenções de Giorgio Agamben, exasperando a opção tecnovirtual como alternativa parangonável com o pacto fáustico de Mussolini, que seria um mero avatar do dilema benjaminiano de 36, estetização da violência com o fascismo versus politização da experiência com o comunismo, não fizeram mais do que reabrir a questão da reprodução como uma ameaça. Ainda não existia a USP quando, na pequena história da fotografia, 1931, Walter Benjamin nos advertia que cada dia fica mais irresistível a necessidade de possuir o objeto de tão perto quanto possível na imagem, ou melhor, na sua reprodução. E cada dia fica mais nítida a diferença entre a reprodução, como ela nos é oferecida pelos jornais ilustrados e pelas atualidades cinematográficas, e a imagem. Nesta imagem, a unicidade e a durabilidade se associam tão intimamente como na reprodução a transitoriedade e a reprodutibilidade. Retirar o objeto do seu invólucro, destruir sua áurea, é a característica de uma forma de percepção cuja capacidade de captar o semelhante no mundo é tão aguda que, graças à reprodução, ela consegue captá-lo até no fenômeno único. Ora, para alguém como eu, que ingressou no mundo universitário em 63, eu fiz a escola secundária em um colégio que dependia da universidade.
e mais decididamente em 68, quando entro na Faculdade de Filosofia e Letras, a reprodução já era uma técnica de sobrevivência. Especificamente no período de formação universitária, passando as tardes numa pessoal metamorfose luso-brasileira no Instituto de Línguas Vivas, não tinha condições de comparecer às aulas teóricas na faculdade, que eram sempre optativas e oferecidas num patamar 5 o'clock para os desempregados. Nós outros, com outras urgências, comprávamos, portanto, a transcrição magnetofônica da aula, preparada pelo Grêmio Estudantil, e o xerox dos capítulos de raros livros constantes da bibliografia filológica, coisa que deixava as catedráticas absolutamente iradas. As catedráticas de filologia eram precisamente as mais contrárias a qualquer tipo de reprodução tecnológica. Ou seja, que para a maioria de nós, estudantes, em 68, não era nada obscuro que Benjamin afirmasse que cada um de nós pode observar que uma imagem é mais facilmente visível na fotografia que na realidade. A tentação é grande de atribuir a responsabilidade por esse fenômeno à decadência do gosto artístico, que era a posição das nossas professoras, ou ao fracasso dos nossos contemporâneos. Porém, somos forçados a reconhecer que a concepção das grandes obras se modificou simultaneamente com o aperfeiçoamento das técnicas de reprodução. Não podemos agora vê-las como criações individuais. Elas se transformaram em criações coletivas, tão possantes que precisamos diminuí-las para que nos apoderemos delas. Em última instância, os métodos de reprodução mecânica constituem uma técnica de miniaturização e ajudam o homem a assegurar sobre as obras um grau de domínio sem o qual elas não mais poderiam ser utilizadas. A reprodutibilidade em Benjamin se apresenta sempre em conjunção dialética com a autenticidade. E uma não anula a outra, mas estabelece complexos mecanismos de toma lá da cá que definem a historicidade de toda a percepção. Então, nessa nossa miniaturização da experiência, que naquela época era devida ao stencil, com que se praticavam as cópias das aulas, ou as fotocópias que tirávamos dos livros, essa miniaturização da experiência nos dera em compensação a potência da criação coletiva e constantemente questionávamos os mestres por algumas ausências inquietantes. Custava compreender, por exemplo, o motivo de um semestre dedicado por completo a memorizar episódios e aventuras não apenas do Quixote, mas de sua vastíssima bibliografia, não incluir um conto de um professor da casa. As velhas filólogas, porque eram todas mulheres no meu caso, podiam fazer aquilo que Diógenes Laércio conta de um dos ouvintes de Crísipo de Solos, um filósofo fecundo na invenção, mas muito parco na elocução. Parece que Crísipo adorava evocar, então, longas tiradas, e certa vez deslanchou a citar a Medéia de Eurípides, até que alguém, com o volume à mão, retrucou-lhe: mas essa é a Medéia de Crísipo. Era essa a reação das nossas filólogas, quando comentávamos, por exemplo, a Medéia de Pasolini. Era uma resposta à nossa solicitação de incluir Menard na bibliografia quixotesca. Para as professoras, o Quixote, e diríamos todo o texto canônico, era transcendente. Nós, como Menard, achávamos que o Quixote é um livro contingente e, mais ainda, que o Quixote é desnecessário.
Por isso, elas compreendiam cabalmente a desestabilização do sistema universitário que se escondia por trás da nossa reivindicação, por trás do nosso anarquismo ou anarquismo. Se um valor é colocado em um espaço diferente do original, em outro contexto, não basta com dizer que a cópia é diferente do original messiânico. E mais ainda, já não cabe chamar esta nova ocorrência de cópia, cópia secundária, cópia subalterna. É a lição que nos deixaram Marcel Duchamp, Joseph Beuys, a pop art, a arte de apropriação, a Hugo Webb, tantos outros. E é bom não esquecer que o ready-made, aliás, não deriva de um olhar estético, deriva de uma anestesia. Ao contemplá-lo, não é o sensível o que conta, não é o sensível o que nele se ativa, é o conceitual. E a reprodução é, de fato, uma demonstração do infraleve. É a prática do pensamento enquanto assume o intercâmbio do mesmo com o mesmo, ou seja, como descontinuidade ou articulação crítica da diferença. Já a cópia diaspórica, ou seja, a cópia disseminadora de diferenças, não é mais uma cópia. E eis porque qualquer um de nós, em 68, podia então repetir com Pierre Menard. Mi recuerdo general del Quijote, simplificado por el olvido y la indiferencia, puede muy bien equivaler a la imprecisa imagen anterior de un libro no escrito. Postulada esa imagen, que nadie en buena ley me puede negar, es indiscutible que mi problema es harto más difícil que el de Cervantes. Mi complaciente precursor no rehusó la colaboración del azar. Iba componiendo la obra inmortal un poco a la diabla, llevado por inercia del lenguaje y de la invención. Yo he contraído el misterioso deber de reconstruir literalmente su obra espontánea. Mi solitario juego está gobernado por dos leyes polares. La primera me permite ensayar variantes de tipo formal o psicológico. La segunda me obliga a sacrificarlas al texto original y a razonar de un modo irrefutable esa aniquilación. A esas trabas artificiales hay que sumar otra, congénita. Componer el Quijote a principios del siglo XVII era una empresa razonable. Transcurrido 300 años, cargados de complejísimos hechos, entre ellos, para mencionar uno solo, el mismo Quijote. Ou seja, que Menard traça um arco que vai de Mallarmé a Duchamp. Está vinculado ao número. E abandonando a dialética hegeliana particular universal, ou seja, o 2, opta pelo singular, o 3. E nesse sentido a teoria, como já mostrou Alain Badiou, a teoria é que o pensamento apenas toque um ponto do trabalho. Não interessa se o trabalho é um poema, uma narrativa ou uma arte não retiniana. Tem por isso ser extensivo a todo o tecido da produção. Nesse sentido, Pierre Menard talvez seja o último representante de uma técnica descrita por Chrysippus, uma técnica que ele a denominava premeditatio malorum, ou seja, a premeditação da adversidade, ou seja, a crença de que perdemos as coisas a que damos valor simplesmente para continuar a valorizá-las. Acontece que, a cada reprodução, a memória adquire não só
outro contexto, mas também, em função disso, uma nova substância. O mesmo Benjamin, para redigir sua história da fotografia, baseou-se, como conta no Diário de Paris, numa conversa com Adrienne Monnier, a dona de Shakespeare and Company, mas aí onde originalmente falava em gozar, gozo, Benjamin, mais tarde, provavelmente influenciado, marcado por Brecht, preferiu colocar assimilar e usar. Ou seja, passou da simples fruição estética a uma efetiva utilização política. A nossa posição enquanto estudantes em 68 era clara: pedimos o impossível, pedimos uma inclusão desestabilizadora. Mas pelo simples fato de o conceito de reprodução de nossos mestres estar ligado ao de representação, esta já era para nós uma ideia inconsistente. Ora, não só aquilo que devia ser representado era inconsistente, e a seu modo infraleve. A própria ideia de representação, tal como, aliás, o século XX já tinha demonstrado, nos parecia uma usurpação. Os professores, portanto, nos segregavam. Em compensação, nosso gesto era dúplice. Questionávamos os vendilhões que invadiram o templo, mas preservávamos o templo, um mero semblante, que reproduzíamos e usávamos de uma outra maneira, uma maneira contracanônica e talvez tão disparatada quanto a malária de Mário de Andrade. Não nos reconhecíamos nesses pais institucionais, porque se aceitamos a ideia que o pai tem uma função de limite, esse entrelaçamento de lei e desejo que se nos impunha não só limitava o ilimitado da lei, lei que gostaria que tudo se restringisse a uma mera norma universal, uma norma inequívoca, ou seja, que tudo se explicasse per se. Essa exclusão da singularidade, era bem sabido, podia até mesmo acarretar retornos ao real bem mais avassaladores do que aqueles que se queria eliminar. E por isso mesmo, esse entrelaçamento limitava também o anything goes, que não deixa lugar algum para a transgressão ou para a responsabilidade, tal como a Maleita de Mário de Andrade. A ausência de limites, como disse, pode implicar retornos extremamente violentos da lei e das tradições, exacerbando a miragem técnico-científica, por exemplo, e que vemos no Brasil já há um bocado. Não preciso me alongar nesse ponto. Por isso é curioso que, nesse mesmo momento, 68, num congresso realizado em Estrasburgo, congresso sobre o que Freud faz da história, Jacques Lacan comenta a apresentação de Michel de Certeau e argumenta que, nos dias de hoje, o vestígio, a cicatriz da evaporação do pai é o que poderíamos situar sob a rubrica e o título geral de segregação. Acreditamos que o universalismo, a comunicação de nossa civilização, homogeneiza as relações entre os homens. Eu penso o contrário, diz Lacan. E o que caracteriza nosso século, e não podemos deixar de perceber isso, é uma segregação ramificada, reforçada, que se sobrepõe em todos os graus e não faz senão multiplicar as barreiras. Isto explica a espantosa esterilidade de tudo o que pode se passar em todo um campo. Coloca-se dessa maneira o nosso problema no campo bioestético, entendendo
esse campo bioestético fraturado em duas vertentes. Uma bioestética negativa, em que a estetização da violência se reconhece no dispositivo anestético do biopoder, e uma bioestética positiva, detectável no anseio de emancipação do consumo, de emancipação do consenso, da abertura à contingência da história. E sob esta segunda perspectiva, e apesar da pandemia, diríamos que a morte de George Floyd coloca um limite incontestável ao ultrajante gozo neoliberal. Mas uma lei braba acaba com as curiosidades do corpo, como nos dizia Mário de Andrade. Paradoxalmente, ela é também uma forma de suspender a razão e escutar o corpo, um autêntico de profundis. Em nossa situação contemporânea, o corpo, no mais amplo tecido sociopolítico, torna-se ingrávido e condenado a desaparecer. Torna-se um corpo obsolescente. E aqui tocamos uma questão que muda radicalmente. A questão da transmissão, a transmissão do saber. Adaptada à premissa de que a função do homem pós-histórico já não é a reprodução, mas a repetição. Uma vez que o mundo, Heidegger Dixit, meados da década de 30, se tornou apenas uma simples imagem. Eu vou dar um exemplo. Em 1943, 7 anos antes de eu nascer, a editora Losada de Buenos Aires publica a Filosofia da Linguagem de Karl Fossler. Uma obra traduzida e anotada por Amado Alonso, um teórico da estilística, líder da corrente filológica em que me criei, e por também Raimundo Lida, com prefácio de Amado Alonso, que 2 anos mais tarde, pela mesma editora, publicaria o Curso de Linguística Geral de Ferdinando de Saussure. No prefácio da edição, que era uma edição póstuma, já sabemos que Saussure não escreveu o curso foi transcrito por 2 de seus discípulos, Jacques Bailly e Albert Segeai. Amado Alonso traçava uma genealogia local do curso de Linguística Geral, que chegava, com 30 anos de atraso, ao público hispano-falante. E ele destacava, entre outras coisas, a teoria de um desbravador amazônico, Wilhelm von Humboldt, para quem a linguagem não era ergon, obra, mas energeia. E destacava também o pioneirismo absolutamente moderno de um outro cientista do século XIX, Andrés Bello. Amado Alonso formou corpo a corpo minhas mestras filólogas, essas que resistiam a ler Menard. Mestras como Frida Weber de Kurland ou Celina Sabor de Cortázar. De sorte que a minha linhagem era praticamente reta. Remontava a Humboldt e Andrés Bello. Mas nenhum de nós, em sã consciência, em 1968, mesmo com todas essas passagens bem controladas, teria colocado em seu currículo discípulo de Ferdinand de Saussure. O ex-ministro, sim. Partindo do antecedente que Marcel Duchamp participou da exposição do surrealismo organizada por César Moro e Wolfgang Pahlen no México, em 1940, com reproduções de suas obras, e consta que é a primeira vez que um artista vivo se apresenta numa exposição com reproduções das suas obras. Partindo desse antecedente, eu poderia tomar
o caso contemporâneo dos cursos de Gilles Deleuze sobre Nietzsche, sobre Spinoza, o seminário de Derrida sobre o perjúrio e o perdão, ou mesmo os cursos de Michel Foucault no Collège de France sobre o nascimento da biopolítica, sobre a hermenêutica do sujeito, ou sobre a coragem da verdade. A atual desmaterialização do tecido universitário, que é vestígio e cicatriz da evaporação do pai, como dizia Lacan, talvez transforme no mundo pandêmico por vir esses mesmos textos em meros tutoriais de formação, tão póstumos quanto o curso de Saussure, porém agora legitimados pela acessibilidade instantânea do ensino à distância. Como observa Fabiano Dueña, que até agora um cenário assim era impensável, é porque se assumia que todo curso devia acontecer em dupla presença. A presença do corpo vivo do professor e a presença do corpo vivo do aluno, no espaço físico da aula material, da sala de aula material. Por esse motivo, aquele que tivesse assistido a esses cursos enquanto Foucault era vivo, estaria em condições de exigir que ele foi testemunha de uma experiência intransmissível pelo texto e que aquilo que ele aprendeu não coincidia com aquilo efetivamente enunciado por Foucault e que hoje podemos ler nos textos impressos. Essa pessoa, essa hipotética pessoa, teria a captação imaterial do não dito entre os corpos. Em outras palavras, a experiência inefável do ato de enunciação como instrução e transmissão corpórea de um saber incorpóreo é irredutível à letra. Em suma, poderíamos ver nessa emergência a imprecisa imagem anterior de um livro não escrito, como em Pierre Menard, ou a possibilidade de ler o que nunca foi escrito, matriz da filologia da escavação de Walter Benjamin. A reprodutibilidade emancipa a experiência da leitura de sua existência parasitária. E digo parasitário pensando não apenas em Kiarostami, o Kiarostami de Copie Conforme, mas também em Parasita, o filme recente. E mais ainda, eu diria que a reprodutibilidade destaca a experiência do ritual. Mas nesse ponto, ao destacá-lo do ritual, ao separá-lo do ritual, a prática toda se transforma. Em vez de continuar apoiando-se no ritual, a experiência passa agora a fundar-se na política. Um número infinito de coisas morre em cada agonia, escreve Borges em A Testemunha, a não ser que exista uma memória do universo. A essa memória do universo resta-lhe, porém, a tarefa de cometer o gesto dúplice e impossível. O gesto de condenar os vendilhões e salvar o templo. Tarefa árdua, tarefa improvável, porque o capitalismo narcótico não é apenas uma forma de organização social da economia. O capitalismo narcótico é uma forma de simulação do laço social. E não em vão, reparem que Benjamin substitui dar por assimilar e simular um pertencimento compacto e sem fissura, que oculta justamente a ausência de qualquer outro laço e que cria um circuito de solicitação e satisfação infinito, entorpecente, do qual foi banida a impossibilidade. A tecnologia nos persuade disso. Nada não pode ser. Tudo é possível.
Aparece, todavia, o ódio ao gozo alterno. E surge também, como consequência, uma nova definição da pobreza. Uma definição da pobreza diferente da benjaminiana. É a miséria de ficarmos isolados com nosso plus e gozo e sem recursos simbólicos. Experiência potencializada pela pandemia. O caráter impune das intervenções da direita contemporânea é apenas isso. Uma outra forma de mostrar que essa nova reprodução do capital acarreta a abdicação da verdade, a abdicação de qualquer vínculo com a ética. Ao multiplicar as barreiras, como previra Lacan, o disparate, e observem que o disparate que Mar de Andrade tinha uma conotação lúdica, na nossa atual cena necropolítica, o disparate perdeu essa dimensão e se tornou diário. O disparate já não busca a libertação lúdica, mas consolida tão somente a servidão voluntária. Eu gostaria, para concluir, citar duas passagens de um outro filósofo, Diego Tatian, professor na Universidade de Córdoba, que num texto extremamente recente, não tem mais de 15 dias, intitulado Lucreciana, Passagens da Peste, se pergunta: ¿qué tienen las humanidades por decir en sus lenguas muertas y en sus lenguas vivas de la propagación de la muerte que se halla en curso? ¿Qué de la precarización de tantas vidas que produce el capitalismo en su inscripción neoliberal y que la peste revela en su extremo como un resplandor letal que ilumina lo que ya estaba ahí? En muchos sentidos es necesario pensarlas como resistencia. ¿Resistencia a qué? Lo primero, resistencia a una humanidad sin humanidades. Un mundo sin humanidades. Es decir, sin custodia de lo amenazado en la humanidad. Sin memoria. Sin imaginación narrativa, indispensable para una justicia que no confunda imparcialidad con inhumanidad. Sin crítica. Sin obstáculos a la atrocidad que castiga con la miseria planificada a millones de personas, destina a una nada, sin protección de lo raro en la cultura y de lo diverso en la sociedad. Un mundo sin humanidades es también uno en el que las humanidades cumplen una función compensatoria, una miserable indemnización cultural por el saqueo de las vidas. Y un poco más adelante concluir. En tanto avatares del pensamiento crítico, las humanidades atesoran una renovada vitalidad democrática por cuanto permiten trascender las identidades narcisistas, desarrollar la imaginación, sostener una curiosidad por las vidas ajenas y extender la empatía. Resignificar las humanidades desde la precariedad, a distancia de cualquier tentación estetizante, permite considerarlas como lugar del otro, como invención y novedad, como conservación de lo que se haya amenazado de pérdida y transformación de lo oprobioso en la existencia que nos toca, para dejar venir lo que no ha tenido lugar hasta ahora. Lo imprevisto es el ser humano mismo y los saberes por él concebidos, el registro de las huellas dejada por las generaciones, la apertura de todo lo que se pretende clausurado y definitivo en la vida que vivimos y en la muerte que morimos. É isto que eu queria lhes dizer.
Jefferson, te ouvimos. Perfeito. Então, muitíssimo obrigado pelo convite para participar deste evento e gostaria de dizer que para mim é uma honra e um prazer imenso dialogar com o meu querido mestre. No geral, o que acabamos de ouvir sobre a universidade contemporânea é simplesmente aterrador, né? No entanto, o Raul termina, né, com uma citação de um texto do Diego Tatian que exalta o poder das humanidades para nos lembrar quem somos e o que podemos ainda fazer para não sucumbirmos à pura técnica. O texto de Tatian recupera imagens da peste na tradição ocidental para refletir sobre o presente. Raul também articula uma série de autores brasileiros e estrangeiros em torno da questão da reprodução técnica e da crítica desta, tendo como base textos de Walter Benjamin. Divide a breve história da Universidade Moderna Latino-Americana, ou melhor, dos cursos de humanidades na América Latina, em 3 momentos, a partir da sua experiência particular. Então, o primeiro momento seria a fase da representação, que é o das suas mestras, a fase da reprodução, que é o de sua formação, e o momento da repetição, que é onde nos situamos e que tende a se aprofundar com a introdução permanente da tecnologia. A linha de argumentação é potente e deixa, de fato, pouca margem para questionamentos. Impossível não concordar com o Raul. A experiência das aulas online é angustiante para professores e alunos. As condições de produção, transmissão e recepção do conhecimento são precárias e se teme deveras que isso se torne permanente. Apesar das reações e do estado de alerta das associações docentes e estudantis. Sem discordar do diagnóstico e dos prognósticos, cabe-me apenas trazer outros elementos que, de uma forma ou de outra, já nos encaminhavam para o presente. Eles constituem o terreno fértil sobre o qual se constrói hoje a hipótese do ensino remoto permanente. Para começar, o caso da pesquisa e da pós-graduação. No seu estudo sobre o desaparecimento do intelectual público nos Estados Unidos, publicado nos anos 80, Russell Jacob nos conta que a expansão do ensino universitário, com seu atrativo financeiro ao lado das transformações dos grandes centros urbanos dos Estados Unidos, trouxeram os intelectuais da rua para os campi, situados, em geral, nos subúrbios americanos. Em busca de um emprego estável, mas também da ideia de que, junto com as atividades acadêmicas, haveria tempo e possibilidade de produzir para um público mais amplo, muitos representantes da New Left, críticos das instituições e de seus professores nos anos 60, optaram, na década seguinte, pela vida universitária e, assim, ficaram presos às engrenagens institucionais. Cito Jacob. Ao contrário do passado, se situam dentro de especialidades por uma boa razão. Seus empregos, carreiras e salários dependem da avaliação de especialistas. E esta dependência afeta as questões levantadas e a linguagem empregada. Segundo Jacob, essa geração abandona a ambição de se comunicar com um público mais amplo para competir com os seus pares, em busca de prestígio obtido pela publicação em periódicos especializados, bolsas de pesquisa e contratos de trabalho em certas instituições. Em crítica a essa percepção, Eduard Said
um intelectual universitário com ambições extra-universitárias, escreveu que a visão de Jacob era por demais sombria e deu contra-exemplos. Ele mesmo, E.P. Thompson e Hayden White. Após rebater Jacob, acabou, no entanto, chegando às mesmas conclusões. De uma rotinização e superespecialização do trabalho intelectual na universidade e da predominância de uma comunicação apenas para um público restrito. Se pode afirmar é que, pelo menos no Brasil, esse modelo do intelectual universitário se disseminou e se consolidou, mais ou menos à mesma época, isto é, nos anos 70, também nas letras e nas ciências humanas. A expansão do ensino superior público, ao longo dos governos militares, que era uma demanda das classes médias e altas, ao mesmo tempo em que abriu cursos de graduação e pós-graduação Brasil afora, transformou modos de produção do conhecimento, que ficaram cada vez mais técnicos, mais específicos e muitas vezes menos reflexivos. Toda a polêmica sobre a teoria, no Jornal do Brasil, no Globo e nos cadernos de opinião, se baseia no medo de que a reprodução se torne repetição. Ocorre que o problema não estava nas teorias estruturalistas, mas no modelo institucional, que se transformava mesmo nos polos de resistência ao estruturalismo. A reforma no ensino superior, que coincide, no caso paulistano, com a mudança dos cursos de letras, ciências sociais e filosofia da Rua Maria Antônia para o Butantã, isto é, do centro, em cujo entorno havia bares, cafés e livrarias, para os barracões improvisados, introduz aos poucos uma nova forma de produção e transmissão do conhecimento, condizente com o que almejavam os militares. Renato Ortiz, ao tratar das ciências sociais, descreveu essa transformação da seguinte maneira. O braço repressor, ao lado da racionalização da sociedade, acelerou o hiato geracional, legitimando uma nova prática científica. Com o crescimento do mercado universitário, a produção das ciências sociais começa a ser simplesmente reprodutora da razão organizacional. A defesa dos interesses corporativos, sobretudo quando não existem recursos para isso, torna-se preponderante sobre o projeto acadêmico. Os relatórios de pesquisa e os papers gradativamente vão substituindo os livros e os ensaios, sem esquecer que o grande número de publicações se compõe basicamente de medianas teses de mestrado e doutorado. A minha geração, que ingressou no ensino superior como docente no começo deste século, pouco fez para mudar isso. Ao contrário, entrou de cabeça nessa lógica. A ponto de hoje, em plena pandemia, os colegas questionam os cursos online para a graduação. Muitos cursos de pós-graduação, na USP pelo menos, continuaram com suas atividades remotamente. Também, como pesquisadores, não podemos nos descuidar de nossos currículos e de nossas publicações, mesmo durante a crise sanitária, sob o risco de, no futuro, sermos barrados nos nossos programas de pós-graduação. Mas antes mesmo da pandemia, quando tínhamos a necessidade de fazer as nossas greves em busca de melhores condições de trabalho, novamente os cursos, como sempre, os cursos de pós-graduação e as defesas de tese, raramente eram interrompidos ou cancelados. Tudo se passava como se nada estivesse acontecendo. Pura repetição. Historiadores argumentam que, no Brasil, desde o início de sua implantação, a universidade era um misto de universidade humboldtiana e positivista. Desde os anos 70, mas principalmente hoje, corolário do que lá se ensejava, ela não é nenhuma coisa nem outra. No caso das letras e das ciências humanas, não sendo interessantes ao mercado e não produzindo conhecimento desinteressado, isto é, fundo perdido, elas sustentem uma lógica de quase mercado. De acordo com Pierre Dardot e Christian Laval, cito, quando a situação não é naturalmente de mercado, convém criar uma situação concorrencial no exterior e no exterior dos serviços. Quer dizer, uma situação de mercado sem mercadoria, como esta que nos propomos a chamar de um quase mercado. Isso vale particularmente para todos os setores de atividade
onde a mercantilização pura e simples, quer dizer, a transformação em mercadoria, portanto, produto diretamente cambiável por moeda, não é realizado. A avaliação quantitativa é um elemento decisivo desta construção de quase-mercados. Portanto, o operador da transição da norma concorrencial. Se o panorama é dramático para a pesquisa e a pós-graduação, em que a epigonia e a aceleração do tempo de formação vieram para ficar, o que dizer do primo pobre, que é o ensino de graduação, onde, para além de não fornecer mão de obra qualificada para o mercado de ensino, no caso das letras, se iniciam a formação e o recrutamento dos candidatos à carreira acadêmica. Em entrevista de 1979, refletindo sobre as estratégias de ensino, Michel Foucault nos diz que, cito, na França, criticou-se violentamente o sistema das conferências. O professor chega, fica atrás de uma mesa durante 1 hora, diz o que tem para dizer e o estudante não tem a possibilidade de discutir. Os reformistas preferem a fórmula do seminário, pelo fato de se basear na liberdade. O professor termina de impor suas ideias e o estudante tem o direito de falar. É verdade. Mas você não acha que um professor que assume a responsabilidade por estudantes no início do ano, os faz trabalhar em pequenos grupos, os convida a entrar em seu próprio trabalho, compartilha com eles seus problemas e seus métodos? Você não acha que nessa fórmula os estudantes podem ficar ainda mais deformados no final do seminário do que se estivessem simplesmente assistindo a uma série de conferências? Eles não considerarão como adquirido, natural, evidente e absolutamente verdadeiro o que não é, afinal, senão o sistema, o código, a grade de seu professor? Eles não correm o risco de que o professor lhes imponha suas ideias de maneira muito mais insidiosa? Não quero defender a conferência a todo custo, mas me pergunto se ela não possui, para dizer a verdade, uma espécie de honestidade bruta, a menos que ela esclareça o que é. Não a proclamação de uma verdade, mas a apresentação, em fase experimental, de um trabalho que tem suas hipóteses, seus métodos, e que, portanto, deixa o campo livre à crítica e às objeções. O estudante é livre para revelar suas inabilidades. Naturalmente, os seminários e grupos de trabalho são necessários, mas mais, creio eu, para permitir o exercício da liberdade do que para experimentar métodos. Quando faço uma conferência um pouco dogmática, digo para mim mesmo, sou pago para levar aos estudantes certa forma e certo conteúdo de saber. Devo construir minha conferência ou meu curso como se fabricasse um sapato, nem mais nem menos. Concebo um objeto, tento fabricá-lo do melhor modo possível. Tenho muita dificuldade, nem sempre é claro, mas com frequência. Levo esse objeto à sala de conferências, mostro e, em seguida, deixo o público livre para fazer uso dele da maneira que lhe agrada. Considero-me mais como um artesão, fabricando um objeto e oferecendo ao consumo, do que como um mestre fazendo trabalhar seus escravos. Citação. Como se sabe, Foucault foi um dos escolhidos por Edgar Faure, ministro da Educação francês, para fundar o departamento de filosofia de Vincennes, universidade que visava romper com o tradicionalismo sorbonar e democratizar o ensino universitário. No entanto, após contratar os docentes para o departamento, entre eles Gilles Deleuze, Foucault deixa Vincennes. Ele não suportava ser interrompido ou questionado por estudantes que muitas vezes podiam agir com violência em um contexto de amplo questionamento de hierarquias. Estávamos no pós-maio de 68 e Foucault não suportava seminários, preferia dar aulas magistrais. Mas o que, no caso de Foucault, era uma opção, pois logo em seguida ele vai para o Collège de France, entre nós se tornou algo necessário. Há muitos cursos de graduação nas universidades brasileiras, a USP entre elas, que só podem funcionar nesse modelo da conferência. Não porque o docente goste desse modelo, mas simplesmente porque as salas de aula são cheias, lotadas, e o professor tem dificuldade de dar algum tipo de atenção individual aos alunos. O que ele enxerga, em geral, é um mar de gente, mas ninguém em específico.
Assim, o que diferencia uma aula presencial em uma sala... Assim, o que diferenciaria uma aula presencial em uma sala repleta de uma aula síncrona online? Ora, sem dúvida, há o corpo do estudante sentado em uma cadeira em frente ao professor. Mas não há necessariamente interação entre eles. Há a confirmação para o professor de que o estudante está na frente dele. Mas como saber seu nome, suas questões, seus interesses? Mas há, se poderia argumentar, a figura do professor. Porém, o que representamos nós? Para os estudantes, o que representamos nós? Professores operários, para esses estudantes, que somos nós, no caso, tão pobres de experiência. De todo modo, é nessa universidade da repetição, pela primeira vez, os alunos vindos de estratos pobres da população tiveram a possibilidade de ingressar. Talvez, como muitos de nós, docentes, eles chegaram tarde, quando o sistema já estava em vias de colapsar. Aliás, como quase tudo no Brasil, o colapso coincide com a chegada dos direitos aos que não usufruem dos seus direitos. É o caso da escola pública de ensino básico. Provavelmente será o caso da universidade pública, independente da adoção definitiva do ensino online. Nós perdemos toda a aura que os nossos mestres ainda conservam. Somos pura repetição e ninguém se lembrará de nós, nem nossos pares, nem nossos alunos. Não ficaremos para a posteridade, não formaremos grupos, não combateremos nada. O texto do Raul nos mostra que, no final dos anos 60, na Argentina, a vanguarda sobrevivia na contestação dos estudantes. De nossa parte, o máximo que faremos é ajudar que nossos alunos tenham uma profissão, que é o que eles, talvez, mais desejem. Em uma das greves pelas quais passei, e já não foram poucas, nesses 15 anos como professor da USP, um colega mais velho, célebre comparatista, que viveu os anos dourados da Rua Maria Antônia, comentou comigo, frente a um trancamento no prédio de letras, que ele não admitia que os alunos simplesmente bloqueassem o prédio e fossem embora. Ele não entendia porque os alunos não permaneciam no campus, já que, nos tempos dele de graduação, os alunos ficavam na universidade, as manhãs e tardes inteiras, tirando o melhor que podiam da instituição e, sobretudo, convivendo. Quando havia greve, estavam todos lá, em vigília. Um outro colega da mesma geração que ele, que escutava a nossa conversa, disse: eles não permanecem na universidade porque, diferentemente de nós, eles precisam trabalhar. De fato, para muitos dos nossos alunos, sobretudo os dos cursos noturnos, o convívio com os colegas tende a ser restrito, por questões de ordem material. O próprio fato de ir a e voltar da universidade, em uma metrópole como São Paulo, é um desafio. São horas no transporte público. Então, no momento em que se promovem as políticas públicas de inclusão, em que a universidade se abre mais às classes trabalhadoras, em que se criam os cursos noturnos, já se pressupõe a admissão de estudantes que trabalham, e que logo terão menos tempo para viver a vida do campus, para conviver com os colegas e até mesmo para o estudo. Porque no Brasil, as políticas de inclusão não vieram junto com as políticas de permanência, de modo que o corpo estudantil tende a se tornar um corpo nômade. Assim mesmo, não deveria haver cursos noturnos para alunos que, em geral, vêm das classes trabalhadoras ou que, mais velhos, vêm fazer pela primeira vez uma graduação? E quais os limites do uso das ferramentas online? Tomariam elas o nosso lugar? Do ponto de vista dos alunos, será que é mais cômodo e preferível para eles ficarem em casa, assistir às aulas e os tutoriais por computador e receber o diploma no final do curso? Pela minha experiência, pelos relatos que recebo dos meus alunos, eles não veem a hora de poder pegar o metrô e trem em direção a um campus no meio do nada. Se algo os impede agora, além da suspensão oficial das atividades presenciais, é o medo que têm de ser infectados e de infectar os familiares. De nossa parte, meus colegas e eu também não vemos a hora de voltar às nossas aulas em auditórios repletos.
Em outras palavras, por mais pobre que seja a experiência universitária contemporânea, ainda assim, penso eu, é melhor tê-la presencialmente. Porém, esse não é o ponto central, a meu ver, pelo menos. E deixo, então, a pergunta: como interromper esse processo de repetição tão bem descrito pelo Raul? Sim, era esse um breve comentário que se tornou um pouco longo. Quer Não, dizer, quer não, dizer, perfeito. Como interromper é uma pergunta que coloca o problema em termos poéticos, eu diria. Porque o problema é a excansão, como parar esse gozo ensimismado das máquinas. É uma pergunta poética porque pressupõe um redesenho da sensibilidade como um todo e que implica muitos atores. O Estado, sem sombra de dúvida. Ambos trabalhamos em instituições públicas, mas não menos os setores dominantes, que é onde se recruta a maioria do corpo docente, pelo menos. Conversando essa semana com um colega, Fernando de Giovanni, professor na NYU, me sugeria por que não convidávamos pessoas da área das ciências para esses colóquios. Porque a experiência que ele tinha era que, no caso de serem progressistas, esses colegas defenderem a permanência das humanidades porque achavam muito positivo que seus filhos tivessem acesso à história da arte, à literatura, a línguas estrangeiras, ou seja, se cultivassem. Mas é também uma constatação que quando aparece o duro discurso dos cortes, dos orçamentos, dos ajustes, a área da ciência dura guarda um silêncio sepulcral. Jamais está em defesa das humanidades, jamais vai associar as humanidades como uma reserva de imaginação, de criatividade, ou seja, de poieses e de ética. Então, esse é um problema. O problema é o Estado, controlado pelo neoliberalismo, mas é também o perfil dos setores dominantes, que aparentemente têm apoiado, apoiam em massa essa reconfiguração da universidade, das nossas disciplinas. Eu tenho a impressão de que o que não se pode é cair em dicotomias. Não acrescenta grande coisa, a meu ver, reduzir o conflito à tecnologia sim, tecnologia não. Porque isto é não dar um passo além do ensaio sobre a obra de arte de 36. Estetização da violência com o fascismo, politização da arte com o comunismo. Então eu percebo que, diante deste novo avatar da reprodução que vem nos acompanhando há décadas, diante deste novo avatar da reprodução que são as aulas por esta via, de pouco adianta você
conclamar a Guerra Santa, imaginando que o espaço do anfiteatro, o espaço do auditório, o espaço universitário é impoluto e santo, e que este seria o território da vulgaridade, do empobrecimento, etc, etc, etc. Eu acho que é imprescindível manter uma atitude dúplice. Não demonizar a tecnologia, mas, ao mesmo tempo, submetê-la a duríssima crítica. De tal forma que resgatemos do passado aquilo que do passado não se realizou e que permanece como uma promessa de felicidade futura. Então, eu acho que temos que ter essa atitude esquizofrênica de um lado, nos abrirmos ao futuro, ao que vem, à tecnologia, ao presente, etc., etc., porém com pesada carga de resgate no passado. O meu périplo por Mar de Andrade e a maleta não tem outra função. Ou seja, que o nosso debate sobre a cloroquina tem uma história. A posição difícil de Pinotti nos ilustra muito sobre as posições populistas, na falta de melhor rótulo, de determinados cientistas. Para o racismo, apareceu a tecnologia, teve que sair de cena. Sim. Mas, digamos, a marca do pecado original das universidades, essa é permanente. Quando o Mário escreve a Câmara Cascudo, está claro que o objetivo é como construir uma universidade em que não se repita Getúlio. E quando as minhas professoras não admitiam os nossos questionamentos, elas sabiam que nós éramos de uma geração completamente diferente da deles. Eles eram poucos e não trabalhavam. Nós já éramos muitos, entramos numa universidade de massas, a universidade gratuita que Perón consagra, e 90% ou mais por cento desses alunos estudavam, trabalhavam. Coisa que irritava profundamente as professoras, a tal ponto que as perguntas do exame oral podiam ser descrever fisicamente determinado texto. Se você falava perfeitamente de um texto, sei lá, de qualquer um, Leo Spitzer, você poderia descrever o exemplar que a senhora consultou. Eu li no Instituto. Bom, descreva o exemplar. Então, se você me dizia que estava encadernado em verde, que faltava a página 128, ou seja, com o qual você estava dizendo, eu tive tempo de, à tarde, ir ao Instituto e ler o livro. Ou seja, eu não comprei o Xerox, eu não me rebaixei à nova tecnologia. Então, eu acho que essa atitude duplista, sim e não, que é uma coisa, sim e não, é a única maneira por onde começar a elaborar uma saída. Eu não digo que eu tenho a saída, mas creio que é por aí que devemos percorrer o caminho, não na perspectiva de consagrar uma alternativa como a única possível e demonizar a contrária. Não há saída sem tecnologia, mas também não há saída sem erudição. Talvez seja um pouco a sensação nossa, né, dos que quem está na linha de frente da graduação, né, um pouco essa de quando o estudante diz que não leu o Xerox, que ele leu o PDF no celular, né? É um assombro, né? Para muitos é um assombro. Como assim você leu no celular? Mas eu acho que é um pouco equivalente, né?
E aí eu pergunto se o equivalente da geração, né, da geração, hoje não é um pouco essa geração também dos novos ingressantes que defendem pautas, né, que defendem pautas culturais e, de certo modo, também põe em xeque, né, o grande sustentáculo da alta literatura. Né? E pensando aqui nas pautas identitárias, por exemplo. Uhum. Qualquer alternativa que pense que a identidade é toda e que a identidade é una, ainda recita pela cartilha do século XIX, para mim. Se alguma coisa a gente aprendeu com Nietzsche, Freud e Marx, é a divisão. Sim. Há um mais de gozo, né? Há um plus, há um outro que está em outro lugar, que habita outro espaço. Uhum. Identificar o nosso objeto com uma totalidade compacta, densa, toda, una, coesa, homogênea, não me parece que seja uma visão moderna. Seria pré-moderna, né? Mas isso para mim é nós, totalmente pré-moderna. quer dizer, mas isso nós sabemos. A questão é saber convencê-los de que isso é pré-moderno. A dificuldade, no caso, consiste em apresentar essa contradição e não ser interpelado, não com o argumento de que, ora, é muito interessante, porém isso não, você não vive isso na pele, né? É que foi um argumento que uma vez apresentando o local da cultura do Homi Bhabha, né? Eu fui, né? Quer dizer, que é a proposta, né? Quer dizer, a proposta é mostrar justamente a cisão desse local, né? E só que o indivíduo é extremamente contraditório nesse caso, né? Quer dizer, o sujeito que me interpelava dizia justamente, bom, mas esse sujeito ele está falando de uma, no geral a crítica é ad hominem, né? Você está falando dos Estados Unidos, dentro de uma universidade de primeiro mundo, então é muito fácil, né? Então, em geral, esse argumento, né? Esse argumento que é forte, digamos que vem desses novos agentes, ele é dificilmente desconstruível, me parece. É difícil, mas não impossível. Quando o recente ex-ministro foi questionado sobre a inconsistência dos seus títulos, imediatamente exumou o argumento da marginalidade social e a cor da pele. Porque ele era negro, ele teve muitas dificuldades em cursar os estudos e não teria defendido a tese em Rosário porque ele não tinha mais dinheiro para ficar na cidade. Ocultando que, na verdade, ele tinha apresentado uma versão da tese e que essa tese fora reprovada. Ou seja, que o argumento de pertencer a uma minoria não pode ser um argumento de autoridade. Tão autoritário chamar os jornalistas de moças, rapazes, crianças. Crianças. É tão autoritário chamar os jornalistas que estão aí a trabalho de crianças porque têm a idade dos teus netos, quanto dizer, para mim foi mais difícil porque eu sou negro. Então, tudo tem que ser perdoado.
Não, não é assim que funciona. Uhum. Uhum. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. No fundo, se transforma num argumento de autoridade, né? E que se Claro. dá, enfim, que se dá em sala de aula, muitas vezes, né? Sim, muitíssimo, Com o muitíssimo. qual nos confrontamos, enfim, com o qual temos que lidar, assim como, possivelmente, os docentes de Vincennes que davam aula sentindo frio na barriga, muitas vezes, né? Com medo de que chegasse o pelotão maoísta e acabasse com a aula, né? Quer dizer, Uhum. talvez seja uma sensação similar, né? Porque, enfim, tem uma verve, muitas vezes, violenta aí, né? Alguma Uhum. coisa que nos tira o chão. Agora, a questão, isso de um lado, né? Quer dizer, a questão dos recém-chegados, né? Desses contingentes de alunos que, em geral, né? Sobretudo na USP, né? Muitos vindos da periferia, numa condição, né? Às vezes muito desfavorável. E, de outro lado, o exercício da docência como uma prática quase de entregar e sair, né? Quer dizer, entrego o conteúdo e vou embora. Quer dizer, essa prática em que o foco está nos cursos de pós-graduação, né? Quer dizer, Uhum. o exercício da graduação se tornou, pelo menos na minha experiência, do que eu tenho acompanhado, se tornou uma coisa menor, né? Uhum. Uhum. Isso não é de hoje, quer dizer, Uhum. isso tem Claro, longa duração, longa né? data. Longa data. Esse é um problema impossível, me parece, de desmobilizar, né? E mesmo em um governo que, digamos assim, não dá a mínima, né, para a produção científica. Insisto, o episódio do ministro é muito esclarecedor desse caso, porque ele cai por ferir uma norma das elites. Sim. Ele cai porque não tem pós-doutorado, porque é fajuto o seu título de doutor, plagiado seu mestrado. Nada disso é indispensável para ser ministro. Uhum. Paulo Freire tinha pós-doutorado? Se Paulo Freire fosse escolhido ministro, alguém o questionaria por não ter pós-doutorado? E, no entanto, ninguém questionou esse ministro, como não questionarão o próximo e o seguinte, etc., por não ter um plano para o ensino fundamental. Porque se a graduação é fraca, quis dizer do ensino médio ou do ensino primário. A inclusão começa por aí. Uhum.